Então, podemos dar início ao nosso culto. Missionário Mateus. Boa noite. Tem um cachorrinho aqui do vizinho, ele quer participar com a gente do culto. Não te deixa, né? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 7, bem rapidamente, para iniciarmos o nosso culto. Romanos 14, 7, 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi o texto compartilhado no culto com a congregação domingo passado, pela manhã. E eu gostaria tão somente de lembrá-lo aqui. Paulo está falando sobre o relacionamento da igreja, como os irmãos deveriam viver, não escolhendo para si mesmo a sua própria vontade, e ele explica o porquê. Porque nós vivemos para o Senhor, e se morremos, nós também morremos para o Senhor. E essa é a primeira pergunta de um catecismo, o catecismo de Heidelberg, feito há muitos anos atrás. E a pergunta é a seguinte: qual é a nossa maior esperança, a nossa única esperança na vida e na morte? E aí ele responde com esse versículo: que nós não somos de nós mesmos. Então, pensando nisso, nós podemos iniciar esse culto hoje. Esse culto é para o Senhor, os louvores serão para o Senhor, as orações serão para o Senhor, a nossa vida, antes desse culto, depois dele, e até mesmo a morte é para o Senhor. Vivemos para Ele e também morremos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Tu és poderoso, excelso, bendito. Não há outro como o Senhor. O Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. E a minha oração é para que a Tua igreja, nessa noite, faça tudo, seja em oração, seja em cântico, em palavra, para agradar ao Senhor. Ó Espírito Santo, guia os nossos corações. Nos dá força, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Aviva, ó Deus, o nosso coração nessa noite. O Senhor disse que derramaria água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Aviva, Senhor, a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Teu nome seja louvado com as nossas palavras, com o nosso meditar nessa noite, Senhor, e a partir dela, em nome de Jesus. Amém. Louvor. Vê aí, Mateus, eu acho que a Jéssica não está conseguindo gritar o áudio. Agora já, Aldair. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor, então. Eu escolhi aquele cântico Perto Quero Estar, e o coro ele diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. É isso que eu acho interessante nesse cântico, né? A frase mais forte é essa: te louvarei, não importam as circunstâncias. Então, cada um de nós temos os nossos problemas, cada um tem as suas circunstâncias, mas isso não nos impede de louvarmos o Senhor, que está no controle de tudo, né? Então, vamos louvar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Amém, pastor. Pastor Valdeci, com o nosso devocional. Habilitar o áudio. Estão me ouvindo? Creio que sim, né? Bem, irmãos, eu estou tomando um pouco como prática de, na quarta-feira, dar uma reforçada em algum ponto da mensagem de domingo. Então, hoje não será diferente. Portanto, eu quero fazer referência, começando em Efésios, capítulo 5, o que foi tema do nosso texto do nosso estudo de domingo, Efésios, o capítulo 5, e eu quero ler alguns versículos para começar o que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Capítulo 5, versículo 21, 22, 23, 24 e 25. Efésios, capítulo 5, versículo 21 até o 25. Acompanhem comigo a leitura. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas a tudo, sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Bem, esse texto, não só esse pedacinho que eu li, mas um pouco mais, foi compartilhado em um tempo extenso na EBD, ou no culto dominical, no domingo, e eu quero apenas agora fazer referência a esse relacionamento, não da esposa e o esposo, mas de Cristo com a igreja. Tá? Se você observar comigo, o versículo 21, que introduz os vários relacionamentos que estão pela frente, ele fala, sujeitando-vos uns aos outros. E aí vem o relacionamento marido-mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento patrão-empregado, ou servos e senhores, vários níveis de relacionamento, e todos devem sujeitar uns aos outros. Mencionamos domingo que a sujeição da esposa é chamada de submissão, e a sujeição do marido é chamado de amar. Amar. Ambos têm a missão de se sujeitar um ao outro, cumprindo essa tarefa. Então, distinguindo aí as duas palavras, sujeição, que está no versículo 21, e submissão, que está no versículo 22. Então, eu digo que sujeição, ela é comum, ela é para todos. E a submissão é uma tarefa específica para a esposa com relação ao marido. E amar é a sujeição que o marido tem para com a esposa. Tá? Eu sei que talvez o jogo de palavras seja um pouco difícil, mas eu espero que os irmãos consigam entender bem isso, tá? Entender bem. E o modelo de relacionamento entre Cristo e a igreja serve de modelo para o casamento, para a relação de marido com a esposa, segundo os padrões da palavra de Deus. E tudo
todos os relacionamentos que fugirem esse padrão vão ter prejuízos, vão ter danos, vão sofrer. Na verdade, vai ter sofrimento. Se o marido não amar, se a esposa não submeter, vão ter prejuízos no relacionamento, porque está fugindo do padrão estabelecido por Deus em Cristo Jesus e a sua igreja. Tá? Aí, algumas pessoas podem pensar que essas duas palavrinhas, para a mulher e para o homem, não são boas. Poxa, o homem tem que amar a mulher. Ou então dizer, que situação, a mulher tem que se submeter ao marido. E algumas culturas, e hoje em dia, né, essas duas palavras, elas têm sido muito corrompidas, elas têm sido muito distorcidas. De maneira que o mundo olha para a ideia de amar meramente como atos de sentimento, amor como sentimento, olha para amar como atos físicos, mas não olha para amar como a palavra de Deus ensina. De maneira que o mundo olha para a submissão de uma forma errada, de uma forma violenta, de uma forma primitiva, né? E não olha de acordo com os padrões da palavra de Deus, e isso se torna um problema. Então, eu quero aqui, vou usar a palavra desmistificar, né? Não é talvez a palavra certa, mas talvez a palavra melhor seria, eu quero aqui entender com vocês melhor a submissão e o amor, olhando para o nosso relacionamento, cada um de nós, que devemos seguir o modelo de Cristo. Somos a igreja, e Cristo é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Então, primeiramente, eu quero dizer para vocês, vamos falar a submissão, que é a tarefa da esposa, que é a tarefa da igreja. A palavra submissão, como eu falei domingo, ela é uma palavra composta, que significa submissão, que dá a ideia de alguém que está ajudando uma pessoa a cumprir a sua missão. No texto original grego, quando aparece essa ideia, ela até vem de uma origem militar, no sentido de que é como se o marido fosse um general, a esposa, então, receberia autoridade para comandar o pelotão, né? Comandar a tropa. Seria mais ou menos essa. Então, ela tem autoridade, mas ela recebe de alguém. E ela pode cumprir a missão, mas se ela for bem sucedida, ela está, na verdade, ajudando o marido na sua missão. Então, ser submissa não é ser capacho. Ser submissa é ajudar o marido a cumprir a sua missão, que é a missão de amar. Que é a missão de amar. Então, Deus fez aí uma engrenagem que deu certinho, né? Ela combinou, ela gira de uma forma perfeita. Esse é o modelo de Deus para os relacionamentos, olhando para a igreja. Então, primeiramente, submissão não é ser escrava. Não é escravidão. Submissão não é uma atitude de alguém que se torna escravo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo ele veio para nos libertar. Não é verdade? Jesus veio para nos libertar. Ele pegou pessoas do mundo, e aqui Efésios fala sobre os gentios e os judeus. Ele pegou pessoas que eram opostas, que não se davam bem, e ele salva essas pessoas, ele liberta essas pessoas e transforma elas em igreja. Ele une essas pessoas em um só corpo, transformando elas em igreja e une elas em comunhão com Deus. Jesus veio para transformar aqueles que eram escravos do pecado em libertos em Deus, libertos em Cristo. Então, ser submissa ou ser a igreja, na verdade, não é ser escravo, é, na verdade, ser livre, ser liberta. Isso também é levado para o casamento, porque uma mulher que ela
ajuda o marido na sua missão, que ela é submissa, isso para ela não é uma escravidão. Pelo contrário, é alguém que sabe exatamente o que tem que fazer. Você acorda de manhã, eu não sei vocês, né? Mas eu acordo e faço a minha agenda. Eu tenho que fazer isso, assim. Eu tenho sentido para o meu dia. Eu tenho passos que eu tenho que dar, tarefas que eu tenho que cumprir. Um escravo, ele trabalha, come e dorme. Ele passa pela vida. Quando Jesus veio para resgatar a igreja, para salvar a igreja, ele trouxe um propósito para a vida da igreja. E ela tem planos para a sua vida. Na verdade, não é uma escravidão, é uma liberdade que o Senhor deu. Então, a esposa, quando ela submete ao marido, ela tem propósito na vida. Ela tem uma liberdade e ela pode planejar a sua vida. Ela tem propósito, tá? Submissão não é e não deve ser um tormento. Não deve ser algo assim de dar dor de cabeça. Não deve ser algo de causar mal-estar. A submissão não é isso. Pelo contrário, a submissão ela traz a paz. Traz a paz. A submissão para a igreja é estar debaixo da asa. Lembra do texto quando Jesus se aproxima de Jerusalém e ele olha para Jerusalém e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis proteger você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Não sei se vocês lembram desse texto bíblico, né? Mas quando eu quero dizer que a submissão, ao invés de ser um tormento, é uma paz, é porque quando a igreja está debaixo da autoridade de Cristo, ela está desfrutando da proteção de Cristo, ela está desfrutando da paz de Cristo. E como é maravilhoso para uma esposa que se submete ao marido, porque ela vai estar debaixo dessa proteção, debaixo desse cuidado. Assim deve ser. Então, eu estou apenas explicando. Eu vou falar mais aqui uma explicação, mais uma palavra sobre submissão. Submissão não é vergonha. Não é vergonha. Talvez hoje em dia, para algumas mulheres, dizer para as outras amigas, eu sou submissa, né, ao meu marido. Talvez seja motivo de chacota, né, de vergonha, alguma coisa assim, alguma coisa dessa natureza nos dias em que nós estamos vivendo. Mas olhando para a igreja e Cristo, a submissão não é vergonha, pelo contrário, é motivo de glória. Glória. Quem é a igreja de Jesus está destinado à glória. Está destinado a viver na presença da luz, que não tem variação de sombra, a viver na glória. Quem não é igreja e não é esposa do Senhor, e não é noiva de Cristo, e não vai viver com Cristo, vai viver no inferno. A submissão da igreja em relação a Cristo é glória e não vergonha. É glória. Assim também como a submissão da esposa com relação ao marido, não é vergonha, pelo contrário, é um exemplo do relacionamento de Cristo à igreja e é um motivo de glória. A glória da esposa está na submissão ao marido. Então, só pontuando aqui, né? A submissão não é ser escravo, não é um tormento, não é uma vergonha. A submissão é liberdade, é a paz e é glória. Olhando para o amor, que é a sujeição do marido, é a tarefa do marido, né? Bom, de acordo com o mundo, o amor ele pode ser lido, ele pode ser entendido como algo que é delicado, algo que é coisa de molenga, né? É coisa de alguém que é meloso, né? É muito amoroso, é muito meloso, né? Alguma coisa assim. Mas não é. Porque se nós olharmos para o exemplo do Senhor Jesus, formos ler o livro do profeta Isaías no capítulo 54, 53, 54, que vai narrar o sacrifício do Cordeiro, vai dizer que ele, na verdade, naquele sacrifício, ele suportou
suportou a oposição dos incrédulos. Na verdade, o amor que Jesus mostrou pela igreja mostrou uma força, mostrou, na verdade, um poder tremendo do Senhor, uma resistência do Senhor. O amor bíblico não é esse amor sentimental, esse amor meramente de fraqueza, né? Pelo contrário, é um amor que mostra a força. Amar a esposa como Cristo amou a igreja requer um esforço, requer um sacrifício. Não é fácil. Não é moleza dizer, eu amo minha esposa. Isso não é moleza, não. Não foi para o Senhor. Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós. A demonstração do amor do Senhor mostrou uma grande força, um grande poder do Senhor. Tá? Em segundo lugar, o amor não é prejuízo. Alguém diz assim, a pessoa que ama sempre sai no prejuízo, né? Sempre sai no prejuízo. Porque tem que perdoar, porque tem que ser generoso, né? E vai sair sempre no prejuízo porque ama. Ama. Então, o amor é algo que leva a pessoa a viver no prejuízo. A Bíblia diz que não, é lucro. Aqui nesse texto que nós lemos, de Efésios, capítulo 5, que fala sobre a esposa diz que o marido que ama a esposa, ele está cuidando de si mesmo. Isso não é lucro? É lucro. No mesmo texto lá de Isaías 53 que eu mencionei, diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É lucro. A morte de Jesus na cruz vai redundar no final de tudo em que todo o olho verá, toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará. Ele vai receber as glórias do seu esforço. Então, o amor genuíno, vivido dentro da família, no modelo do que Cristo viveu por nós, não é prejuízo, é lucro. Vai render em lucro para a vida do homem que ama, assim como é um lucro para uma igreja que ama genuinamente o Senhor Jesus Cristo, que tem pelo Senhor Jesus Cristo a disposição de morrer por ele, né, por amor, que ama, né, ao Senhor. Bem, e por último, eu quero dizer para vocês que o amor não é algo tosco, né? Essa palavra eu ouvi muitas vezes, tenho ouvido na política, né? É tosco. Não sei, talvez alguém aí saiba do que eu estou falando. Talvez. Né? Mas a ideia de algo que é tosco é algo que é pobre, né? Hoje em dia, amor é algo pobre, né? É algo vamos colocar assim, algo da ralé, né? É algo de quem não é inteligente, é algo de quem não sabe as ciências ou não sabe aí as filosofias, por isso que diz que ama, por isso que parece que o amor, então, é uma coisa tosca, mas não é. O amor é a coisa mais excelente que existe sobre a face da terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo começa falando, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai descrever o amor. Aí ele vai descrever tudo que o amor é e aquilo que ele não é também, né? O amor não é algo de pequeno valor, não é algo tosco, não. O amor é precioso, é preciosíssimo. É de grande valor o amor. Então, somente pontuando aqui para vocês, compartilhando com vocês hoje, tá? O que deve ser esse amor para nós. Eu quero fechar lendo um texto lá do livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Deixa eu encontrar aqui que eu estou com o ventilador que está me ajudando para umas coisas, mas está me atrapalhando para outras. Jeremias 29.
Deixa eu ver aqui. Vamos ler Jeremias 29 a partir do versículo 11. Eu vou ler só o versículo 11 mesmo, para não ficar extenso. Diz assim na minha versão, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. O plano de Deus, a vontade de Deus, a orientação de Deus é melhor. É o que vai render em plenitude, em paz, em liberdade, em alegria, em glória, nas coisas excelentes. Como igreja do Senhor, nós devemos nos submeter ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que isso tem um valor imensurável. Também nós devemos reconhecer o seu amor e louvá-lo por isso. E como família, nós devemos também aprender sobre o amor e sobre a submissão. E cada um cumprindo a sua parte, nós vamos ter, com certeza, o plano de Deus se realizando na vida da igreja e na vida da família. Então, só estendendo um pouco mais do que nós compartilhamos domingo, eu queria compartilhar isso mais com vocês. Amém. Amém, pastor. Vamos para o nosso momento de oração. O Neemias, junto com o pastor Valdeci, vai estar orando. Peço que deixem já os seus áudios abertos. Antes, se tiver algum irmão ou irmã que tiver um pedido de oração. É aqui, filha. Então, se tiver que tenha um pedido de oração, quiser compartilhar, ou um agradecimento também, né? Amém, então? Amém, pastor. Irmã Josina, perdão. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus porque eu pedi oração nessa tempo, eu estou esperando para fazer essa consulta, né? Graças a Deus consegui fazer consulta com o cardiologista, com o ortopedista, que ele é traumatologista. Aí ele disse que essas dores minhas é mais traumática. Tenho problema na coluna, sim. Mas com esse problema de pandemia, de ficar em casa, eu não sei bem se fiquei nervosa, alguma coisa, né? Aí deu um trauma. Mas esse trauma não é só da agora. Ele explicou que esse trauma vem... A nossa mente é assim, ela vai encaixando as coisas assim. Ela vai memorizando. Aí, uma hora que aquilo vira um trauma, né? Vira um bolo só. Então, o que me deu foi essas dores, porque eu não sabia aonde doía, se era na ponta do dedo, se era na ponta do cabelo. Então, foi uma dor traumática. Graças a Deus, estou tomando remédio forte, né? Bem forte, mas estou melhor, fazendo fisioterapia. A minha pressão está boa, graças a Deus. Não tem nada no coração, não deu problema nenhum, nada alterado. Então, glorifico a Deus, porque Deus tem cuidado de nós nesse tempo de quarentena, que nós ainda estamos, né? Não acabou. E pela paciência do meu marido comigo, né? Que ele teve muita paciência, porque às vezes eu acordava à noite chorando de dor. Então, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer compartilhar?
Eu, pastor, gratidão aí por mais um ano de vida do meu pai, que hoje está completando aí 73 anos, né? Graças a Deus, com saúde, apesar da idade, muito forte lá, graças a Deus. Deus tem cuidado muito bem dos meus pais. E aí o meu pai está aniversariando hoje, 73 anos, aí agradecer a Deus aí, pelo cuidado que ele tem tido. Ok. Então, o Neemias vai começar com o tempo de intercessão e todos juntos vamos orar naturalmente. E temos alguns assuntos que nós vamos orar da igreja e de outros irmãos que vamos lembrar aqui também, tá? Então, enquanto o Neemias, depois aqui em casa, nós oramos, irmãos intercedam conosco. Vamos orar. Vou aproveitar que eu vou estar com a palavra e agradecer também, né? Se eu puder depois agradecer em oração. Segunda-feira, eu e Ritinha fizemos um ano de casado, dia 31, e foi um ano de aprendizado, um ano de confrontação, um ano que Deus me mostrou, me revelou, né, muito mais a minha natureza, provavelmente revelou também bastante a dela, mas eu agradeço porque Deus foi muito bom conosco durante um ano. Então, tem sido, na verdade, muito bom. Então, louvo a Deus. Ele nos presenteou com um ao outro. Né? Eu consegui esse presente maravilhoso que a minha esposa, apesar de dar um trabalho para ela. Mas eu agradeço pela vida dela e peço que os irmãos sempre fiquem lembrando das orações e que Deus nos fortaleça. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos proporciona, mesmo em distantes, Senhor Deus, cada um na sua casa, mas podemos estar juntos em Ti, Cristo. Podemos estar fazendo esse culto de uma forma virtual, mas assim mesmo, ainda temos a Tua presença conosco. Nesse momento, em minha oração, rogo, Senhor Deus, pela vida dos missionários, Senhor Deus. Tantos que estão envolvidos, meu Pai, com a nossa igreja, por exemplo, para Ti a vida do pastor Cipe, esse homem e sua família que têm sido pessoas maravilhosas que tem colocado na nossa igreja, Cipe ajudando na parte do grupo dos homens, sempre dando estudos muito edificantes. Eu louvo também pela vida da Camila, que tem sido alguém bem ativo no grupo das mulheres, em tantos locais também, meu Deus, quanto é necessário. E eu louvo, Deus, pela vida da Aninha, do Davi também. Peço que Tu guardes, meu Deus, a vida de cada um deles, fortaleça a fé, fortaleça os seus corpos, Senhor Deus. Sabemos que é pesada a luta, o trabalho, sempre tendo que também ajudar na administração da Palavra da Vida e a Camila ao seu lado também. Sabemos que às vezes é desgastante, mas eu peço que Tu renoves as forças do nosso irmão, da sua família, para que eles possam cada dia estarem trilhando essa caminhada. Assim, peço também pela vida da Carol, Deus que tem sido presente na igreja, nas várias funções que ela pode ajudar, Deus às vezes no louvor e até com estudos também para as mulheres. Meu Pai, obrigado. E ainda também contando com o trabalho dela no Palavra da Vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tens levantado essa moça, Senhor Deus, para ajudar, ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu peço, guarda o seu coração, guarda a sua mente e continua fazendo a Tua vontade na vida dela. Assim, pela vida também do pastor Alex, sua família, a Beth, Senhor Deus, e suas filhas. Obrigado, Deus, pelos exemplos que nós temos na vida deste homem, meu Pai. Obrigado porque temos aprendido bastante, Senhor Deus, com a vida dele, com os estudos.
Deus, vendo o envolvimento que eles têm, o amor que eles têm pela obra. Eu oro, Senhor Deus, que continue fortalecendo, dando, Senhor Deus, os recursos necessários, dando, Senhor Deus, a força que eles precisam, meu Pai, para estarem trabalhando na Tua obra. Ser com eles, ser com esses missionários. Também pela vida da Pati, Deus, que de alguma forma tem sido também um exemplo para nossas vidas, já atuou bastante na nossa igreja, ela está um pouco afastada agora em relação às funções na igreja, mas tem sido bem ativa no falar da vida. E eu continuo, Senhor, pedindo a Ti que tu possas abençoar a vida dela, nas suas dificuldades, meu Deus, que ela possa encontrar cada dia em Ti refúgio, encontrar, Senhor Deus, alívio para as suas lutas, meu Pai. Que ela possa continuar firme, Senhor Deus, confiando, sabendo que tens o melhor para a vida dela. Assim rogo, Deus, pela vida do pastor Ricardo. Hoje, conversando com a Sara, nós falamos sobre ele, meu pai, vimos que ele já está em outra área lá, nos Estados Unidos. Ele está evangelizando pessoas na fé, Senhor Deus. Pessoas que são mendigos ou pessoas que não têm uma vida social muito boa e que estão vivendo em florestas. E esse homem até ali tem sido também um instrumento na tua vida. Que exemplo nós temos, Senhor Deus, na vida do pastor Ricardo. Abençoa a Janete, Senhor Deus, que está também ao seu lado. Fortalece aquele casal. Sabemos que a idade já é avançada, já sabemos das suas limitações, mas eu peço, Senhor Deus, continua fortalecendo até a hora que tu achares que é necessário ir parar. Possas dar a tranquilidade e a paz necessária no seu coração. Até lá, meu Deus, continua fortalecendo a sabedoria para que ele possa ter o que falar sempre e ser usado na tua vida. Oro também pela vida da tia Bia, que é uma pessoa, uma mulher que foi e é um grande exemplo para nós. Obrigado por tudo que ela fez nas escolas públicas, que Deus fez em relação à igreja. Deus, te peço pela saúde dela nesse momento. Abençoa, Senhor Deus. Fortalece. Não sabemos quanto tempo mais nós vamos ter ela aqui conosco nesse planeta. Mas eu peço que esse tempo que ela estiver conosco, ela possa ter uma vida saudável, uma vida, Deus, em concordância contigo, conforme a tua vontade. Que as pessoas que estão ao redor dela ali, cuidando, sejam também pessoas amorosas, pessoas tementes a ti, Senhor Deus. E que a força que ela tiver ainda para usar, seja usada, Senhor Deus, para falar do teu evangelho, falar, Senhor Deus, fazer conhecido o Cristo, Senhor Deus, aquelas pessoas que precisam conhecer. Assim, Deus, entrega a vida desses missionários nas tuas mãos. Tantos outros, Senhor Deus, que fazem parte de nossa vida. Pessoas que abraçaram, Senhor Deus, essa causa, abraçaram essa missão. E que se fadigam, Senhor Deus, se cansam, têm lutas, têm tristezas, têm dificuldades, mas que, assim como Paulo, têm os olhos fixos em Ti, meu Pai, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eles continuam olhando para o alvo que é o galardão que espera por cada um deles. Assim, cuida, abençoa cada um deles e faz a tua vontade na vida dos nossos irmãos e nossas irmãs, as lutas e que eles possam permanecer firmes. Quero aproveitar e orar também já pelo aniversário da igreja, meu Deus que está se aproximando, está bem perto. Quero te apresentar nesse momento a vida do pastor Samuel Campos, esse homem que vai vir para dar o estudo. Deus já prepara o coração dele, meu Deus, que ele possa já estar ciente do que vai falar, meu Pai, que isso ferva o seu coração, que ele passe, meu Deus, as tuas verdades para a nossa vida, para nos impactar, para nos alimentar, e que possamos nele nos alegrarmos ainda mais com tudo que tens feito em nossa vida. Protege sua família, protege a vinda dele, meu Deus, quando ele vier para cá, que ele possa
ser bem acolhido, que a nossa igreja possa tratá-lo com respeito, com amor, que ele merece, meu Deus, como um teu filho, como um servo. Assim abençoa toda a programação daquele tudo que for feito. Não seja para levantar a bandeira da igreja de vida, mas que seja para fazer conhecida, Pai, a Cristo, as pessoas que vão nos visitar, as pessoas que vão estar presentes, possam ser impactadas junto conosco, serem alimentadas da tua palavra. Obrigado por tudo, obrigado por nos ouvir. Fica, Senhor Deus, conosco ainda no decorrer de tudo e seja somente para te engrandecer. Assim louvamos e rogamos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de falar contigo. Te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Muito obrigada, Pai, pela vida dos nossos seminaristas. É com grande alegria que a gente vê o crescimento de cada um deles e vê como o Senhor tem dado a vida, o ministério de cada um. Eu coloco aqui a vida da Iole. Te agradeço porque o Senhor primeiro resgatou a Iole para ti e o Senhor chamou ela para o ministério integral e ela tem servido o Senhor na igreja, ela tem aprendido sobre a tua palavra e nós nos alegramos muito com isso. Eu peço que o Senhor ajude a Iole no final dos estudos dela esse ano. Às vezes a gente precisa ter muita disciplina e o estudo online é difícil, mas pedimos a tua graça sobre a vida da Iole, Pai. Que o Senhor dê força, dê disciplina a ela para continuar firme nos estudos e aprender mais e mais do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor supriu todas as suas necessidades, porque o Senhor usou a vida de mantenedores e queremos e vemos como o Senhor nunca deixou que nada faltasse. E nós te agradecemos por isso, Pai. Também agradecemos pela vida do Antônio, da Ana, da Gabi, que voltaram para o PV. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor despertou esse desejo do seminário, de missões no coração deles. E pedimos que o Senhor guie cada passo, cada sonho que eles tenham. E continue, Pai, suprindo as suas necessidades, que os mantenedores se mantenham fiéis, de fato, né, com o sustento. Pedimos ao Senhor que eles tenham disciplina nos seus estudos, que eles busquem cada dia mais uma vida de devoção, que eles cresçam em piedade, que eles cresçam na vida devocional com o Senhor e que eles continuem, Pai, servindo ou a nossa igreja ou para onde o Senhor os chamar, mas que eles sigam ao Senhor com alegria, com fé, com força, na certeza de que é o Senhor quem deu a vida para eles, é o Senhor que os resgatou, que eles sejam gratos a cada dia por isso, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor tem sustentado os nossos seminaristas, nós vemos, Senhor, a tua fidelidade todos os dias, através da vida deles. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus e Pai, é precioso demais esse tempo que, como igreja, mesmo cada uma das suas casas, Pai, nós podemos nos juntar e interceder em favor dos nossos irmãos, da nossa própria vida, Pai. Agradecendo também ao Senhor pelo teu cuidado, como o Neemias e a Rita, ó Deus, têm externado a gratidão deles ao Senhor pela união, pelo casamento, pela família, Pai. Assim também como a irmã Josina, ó Deus, sabemos que ela nem está totalmente, ó Deus, bem da sua saúde, mas ela pôde fazer uma consulta, pôde fazer, ó Deus, um tratamento e ela externa a gratidão dela e nós lembramos da irmã agora, Pai. E suplicamos que, por favor, Senhor, continue cuidando dela, do irmão Antônio, Pai, da família deles e as suas necessidades, Pai querido. Por favor. Assim também, Senhor Deus, aos irmãos, às famílias da nossa igreja, às nossas crianças, Pai. Por favor, guarda as nossas crianças, meu Deus, do mal. Olha nossos adolescentes e jovens, essa juventude, ó Deus, que está se levantando, Pai. Que sejam, ó Deus, daqueles que lembram do Senhor,
sejam daqueles que dedicam o esforço e o vigor da juventude para a tua honra e para a tua glória. E que o Senhor, com a tua boa mão, guarde, meu Deus, nossos adolescentes e jovens das más companhias que corrompem aos bons costumes, Pai querido. Meu Deus, e que essa geração seja, ó Deus, um exemplo, seja, na verdade, uma influência para a vida dos outros nesse mundo. Pai querido, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Ontem soubemos que o irmão Chiquinho não estava bem. Não sei, ó Deus, de outras famílias, irmãos, o que passam ainda. Alguns, às vezes, estão tristes por alguma necessidade. Ó Deus, devido à pandemia e tantos outros problemas, alguns estão desempregados. Ó Pai, não sabemos se tem um sustento suficiente, digno. Pai querido, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia dos nossos irmãos, das nossas famílias, Senhor. Aqueles que estão desempregados ou enfermos, que o Senhor, Deus, cuide, suprindo a saúde, dando, Deus, o sustento, dando emprego digno a cada um, Pai querido. Assim, Senhor, nós lembramos, ó Pai, dessas famílias da nossa igreja, desses irmãos, cada um dentro das suas necessidades, suplicamos a Tua bênção sobre toda a nossa igreja, Pai, sobre cada uma das famílias, cada um dos lares, ó Deus, que a fé no Senhor, que o amor do Senhor, ó Deus, cresça no nosso coração, que como igreja sejamos submissos ao Senhor, reconhecendo que isso, ó Deus, é um privilégio tremendo, um privilégio de ter a paz do Senhor, um privilégio, ó Deus, de ter a liberdade de não sermos escravos do pecado, o privilégio de termos a herança em luz, a herança da glória. Louvado seja o teu nome, Pai. Então, nos ajuda, Senhor, a nos condicionarmos como igreja do Senhor sobre a face da terra. Pai querido, quero ainda lembrar a assembleia da igreja que deve acontecer no dia 13, a necessidade que nós temos de tomar decisões como igreja. Quero lembrar, ó Deus, o mutirão da igreja também, a necessidade que nós temos de melhorar o ambiente que nós mesmos desfrutamos dele. Pai querido, abençoa, suprindo a nossa igreja em tudo aquilo que nós temos como necessidade. Que o teu nome, ó Deus, no nosso meio brilhe, seja honrado e glorificado em tudo, e que o Senhor sempre tenha a direção, sempre seja o cabeça sobre a igreja, sobre esse corpo que somos nós. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esse tempo, pela dedicação desse tempo em oração e em comunhão com os irmãos. Continua conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. O senhor vai continuar com o encerramento aí, pastor? Eu só quero avisar ou lembrar os irmãos, porque domingo, como tivemos dificuldade com relação ao vídeo, ao áudio lá da transmissão, domingo agora, EBD, aliás, culto dominical, né? Às 9 horas, e à noite, às 18 horas, vai ser a ceia. Tá? É culto de ceia à noite, transmitido pelo Zoom. Então, eu vou estar aqui na sala de casa, vou estar aqui com o meu pão, o cálice vai estar aqui, e aí cada família também deve providenciar o material para cearmos juntos no domingo, às 18 horas, tá? A partir das 18 horas da noite, o nosso culto, então, pelo Zoom, tá certo? Então, irmãos, são as duas informações que eu quero pontuar e passar para os irmãos. Lembrando que também, né, domingo, o culto de missões foi domingo passado, mas a oferta missionária é nesse domingo agora. Então, os irmãos que já estão separando suas ofertas, né, ou daí que é a pessoa que está autorizada para fazer o recolhimento nas casas, mas de qualquer forma tem o culto na igreja, né, os irmãos podem trazer, além dos seus dízimos e oferta normal, trazer a sua oferta especial para missões, tá bom? Então, mais essa informação. Eu olho aqui para a Júlia e lembro logo do que, Júlia? A oferta da cesta básica. A gente já vai colocar o informativo, pastor, para esse mês.
Então, obrigada pela lembrança aí. Nós ficamos aguardando e a gente fica já aguardando quem precisar que vá buscar, a gente vai à sua casa pegar a oferta. Então, irmãos, com isso nós encerramos o nosso culto. Agradeço aí ver cada família, irmã Meire, irmão Antônio, a família do Geraldo, o pastor Elcio Gésia, a irmã Flávia, o Elvis ali, a Mateus, todos que a gente conseguiu ver por aqui, Aldair. Então, com isso nós... o João que botou a cara aí, né, meu? Bom te ver também, meu filho, bom te ver.